Oi, oi, oi! Estamos de volta. E aí, como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês estão? E as minhas dicas de estudo seguiram? Estão tentando? Como é que vocês estão? Gente, vocês podem falar comigo nos comentários, tá? Eu leio, eu dou feedback, né? Para me contar como é que vocês estão, como é que está sendo a rotina de vocês, né? Vocês podem falar comigo no meu PV, no nosso grupo de WhatsApp, vocês podem pegar lá o meu contato, podem falar comigo no PV, podem falar das dificuldades, daquilo que está sendo positivo, daquilo que vocês gostariam que melhorasse, só não vale pedir para não passar a atividade, porque aí, infelizmente, a professora não vai poder ajudá-los nesse sentido, tá bom? Então, assim, vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é o último conteúdo dessa parte de números inteiros, tá? E eu acredito que nós vamos ficar essa aula e mais uma para amarrar todo o conteúdo. Provavelmente na próxima aula será só correção de exercícios e mais exercícios para vocês praticarem, tá? Discussão do conteúdo, vai ser mais ou menos isso. E ao invés de a gente ir para equação, como eu estava pensando, a gente vai para números racionais, tá bom? Que aí a gente vai rever aquele conteúdo lá de fração, só que agora inserindo aí os números positivos e negativos no meio, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos trabalhar raiz quadrada exata de números inteiros. Vai ser bem simples, porque na verdade é uma, vamos dizer assim, é uma continuidade daquilo que a gente já viu de raiz quadrada de números naturais, né? A gente já sabe que só tem raiz quadrada os números que são quadrados perfeitos, né? E então a gente vai dar uma revisada e vai ver as regrinhas dos sinais também. E vamos ver um pouquinho de expressão numérica envolvendo tudo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só ampliar, tá, gente? Então, raiz quadrada exata de números inteiros. Vamos lá. O que significa elevar um número ao quadrado? Então, elevar um número ao quadrado, né? A gente tem aqui como exemplo 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, a gente viu na aula passada, né? Aqui está o expoente, que indica quantas vezes o fator, que é a base, foi repetida. Então, se o expoente é 2, a base vai ser repetida 2 vezes. Então, vai ficar 9 vezes 9, 81. Então, obter um produto de 2 fatores iguais a esse número. É isso que significa elevar um número ao quadrado. Significa obter um produto de 2 fatores iguais a esse número. E a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair uma raiz quadrada, né? Eu já falei várias vezes a respeito disso com vocês no ano passado, né? Que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, o inverso de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Nesse caso, se nós formos tirar a raiz quadrada de 81, será 9. Aqui nós temos o símbolo da raiz quadrada, que é esse radical, tá?
Então, aqui, raiz quadrada de 81. Radical, por causa do termo em latim radix, que significa raiz. Então, aqui você tem o radical e aqui você tem o radicando, que é o número que está dentro do radical. Logo, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, lê-se raiz quadrada de 81 é igual a 9. Raiz quadrada de 81, aqui o 81 é o radicando, 9 é a raiz. Aí você sempre pode se fazer a pergunta voltando, né? Por que que o 9 é a raiz quadrada de 81? Porque 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Lembre-se, todo número positivo ou negativo elevado ao quadrado resulta no número positivo. Nós vimos isso na nossa aula anterior, né? Toda vez que o expoente é par, o resultado da potência é positivo. Então, se o número for negativo, mas o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Por isso, se eu tenho menos 4 elevado ao quadrado, essa base menos 4 vai se repetir duas vezes, menos vezes menos, mais. E aí, 4 vezes 4, 16. Se não tem sinal, vocês sabem que está subtendido que é positivo. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Neste caso, nós vamos dizer que 16 tem duas raízes quadradas, tá? Uma positiva e outra negativa. Então, os números quadrados perfeitos, a partir de agora para nós, eles terão duas raízes, uma positiva e uma negativa, tá? Números simétricos. Aqui eu tenho, se eu não tenho sinal, está subtendido que é positivo. Então, mais raiz quadrada, quer dizer, raiz quadrada positiva. Menos raiz quadrada negativa. E aqui, mais ou menos raiz quadrada, positiva ou negativa. A raiz quadrada vai ser positiva ou negativa. Raiz quadrada positiva, fica assim, olha, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada negativa de 16, menos raiz quadrada de 16, menos 4. Isso aqui é uma nomenclatura, tá, gente? Que você pode ou não colocar. Você pode só colocar raiz quadrada de 16 igual mais ou menos 4, sem precisar desses sinais aqui na frente, tá bom? Mas aqui, só para você entender, olha, aqui ele está querendo a raiz negativa, aqui positiva e negativa, aqui só a positiva, tá? Só para você entender isso. Então, a raiz quadrada de 25, 5. Mais ou menos raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8, né? Porque 8 ao quadrado é 64. Então, aqui eu só coloco mais ou menos 8. Menos raiz quadrada de 100. Então, ele está querendo a negativa, né? Então, menos 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, certo? Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Menos raiz quadrada de 36. Então, você vai repetir o sinal de menos e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, fica menos 6. É importante observar, lembrar, na verdade, né? Os números 0, 1, 4, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, né? 144, são números quadrados perfeitos, né?
E só números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata em Z. Z é o conjunto dos números inteiros. Como é que você faz para encontrar esses números quadrados perfeitos? Vocês lembram daquela tabelinha que eu fiz com vocês no ano passado? Você vai pegar a sequência dos números naturais e vai elevando ao quadrado, vai multiplicando por ele mesmo. Aí você vai encontrar a sequência dos quadrados perfeitos. Por exemplo, 0 ao quadrado, 0 vezes 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. O resultado dessas potências são os números quadrados perfeitos, que são aqueles que possuem raiz quadrada exata. Número negativo não tem raiz quadrada no conjunto dos números inteiros, tá, gente? Quando dentro da raiz, dentro do radical, quando o radicando for negativo, já sabe, não existe raiz. Por que que não existe? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê resultado negativo. Olha só. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9? Se eu multiplicar mais 3 vezes mais 3, dá mais 9. Se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, também vai dar mais 9. Então, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Por isso, não existe essa raiz, tá bom? Então, veja que não é possível. O quadrado de um número é sempre positivo ou nulo. Não existe nenhum número x cujo quadrado seja menos 9, tá? Então, esse primeiro ponto aqui quer dizer que dentro da raiz, aqui no radicando, só pode ficar ou o zero, que é nulo, ou números positivos. Números negativos, não. Raiz quadrada de 144. Vamos lembrar aqui da fatoração dos números? Olha só. Se você for decompor 144 em fatores primos, vai ficar. Ele é par, então começa dividindo por 2, dá 72. Ainda é par, por 2, 36. Ainda é par, por 2, 18. Ainda é par, por 2, dá 9. Agora, 9 é ímpar. Não pode mais por 2, então o próximo número primo é o 3. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. E aí, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Aqui está, né, os fatores primos que multiplicados dá 144. Aí, o que você faz? Como você quer raiz quadrada, você vai escrever essa forma fatorada aqui, mas levando em consideração o expoente 2, tá? Então, veja como fica, ó. 144 vai ser igual a raiz quadrada. Aí, eu pego esses dois primeiros aqui, 2 ao quadrado. Esses outros dois aqui, 2 ao quadrado de novo. E esses dois aqui, 3 ao quadrado. Aí, como eu quero a raiz quadrada, eu cancelo esses expoentes com o índice. Então, acaba a raiz e fica só esses números maiores, só as bases. Então, aí eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, essa é uma maneira de você encontrar a raiz quadrada dos números maiores quando você não souber de cabeça. Pode usar a fatoração, né, a decomposição em fatores primos e colocar o resultado, a forma fatorada, sempre com o expoente 2, porque você quer raiz quadrada, tá? 324, do mesmo jeito, ó, por 2, 162, por 2, 81. Aí, 81 não dá mais por 2, próximo número primo é o 3. 81 por 3, 27, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, 3 por 3, 1. Aí, eu vou colocar todos com expoente 2 aqui na forma fatorada. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado de novo. Cancela os expoentes com o índice, fica só a base. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3,
18, ok? 1024, tá aqui a fatoração do 1024, ó, por 2, por 2, por 2, o 2 vai se repetir aqui 10 vezes. Você vai colocar todos de 2 em 2 dentro da raiz, ó. Então, de 2 em 2, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 5 aqui, bases, elevado ao quadrado. Multiplicando, dá 32. Regrinha da expressão numérica. Como é que nós vamos resolver agora as expressões numéricas, né? Agora que a gente já estudou adição e subtração de números inteiros, multiplicação e divisão de números inteiros, potências e raízes de números inteiros. Agora, como é que a gente usa todos esses elementos numa expressão numérica? Primeiro, quando você tiver uma expressão numérica, você vai resolver potências e raízes, como lá nos números naturais. Depois, multiplicação ou divisão. Por último, adição ou subtração. O que vier primeiro da esquerda para a direita. E as operações? Primeiro se resolve o que está no parêntese, depois o que está nos colchetes e, por fim, o que está nas chaves. Como eu costumo dizer para vocês, né? A gente resolve de dentro para fora. Exemplo. Olha essa expressãozinha aqui fofa. Menos 7 ao quadrado, menos 9, menos 1, mais 4 ao quadrado. Vamos resolver aqui as potências e vamos eliminar o parêntese, tá? Então, menos 7 ao quadrado, como o expoente é par, eu já sei que vai ser positivo. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Repete aqui o menos 9. Para eliminar esse parêntese, esse sinal de menos aqui de fora, troca o sinal do número que está dentro. Então, estava negativo, vai ficar positivo. Então, mais 1, mais, aí é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Então, agora ficou aqui 49 menos 9, mais 1, mais 16. Resolvi aqui o 49 menos 9, deu 40. Repete o resto, mais 1, mais 16. Todo mundo com o mesmo sinal, a gente soma, 57. Aqui, 10 mais menos 3 vezes mais 3 menos 15. Vamos resolver a multiplicação aqui, ó, tá? O menos 4 vezes mais 3. Então, eu repito 10, eu repito o sinal de mais e resolvo aqui. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 3, 12. Repete o menos 15. Agora, vamos eliminar o parêntese. 10. Esse sinal de mais na frente do parêntese não altera o que está no parêntese. Então, eu repito aqui, ó, menos 12, menos 15. Aqui eu repeti o 10. Menos 12 com menos 15, eles têm o mesmo sinal. Então, eu conservo o sinal e somo. 12 mais 15, 27. Agora, 10 menos 27, eles têm sinais diferentes. Então, eu repito o sinal do que tem o maior módulo, que é o 27. Então, o sinal do 27 é negativo. E aí, eu subtraio 27 menos 10, 17. Ok? Essa aqui, completa, né? Tem todas as operações. Não tem todas, né? Não tem a multiplicação. Calculando a potência, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui dentro, olha, resolve aqui no parêntese essa divisão. Faz o jogo de sinal. Mais dividido por menos, dá menos. 20 dividido por 4, dá 5. Repete aqui o 1, repete o colchete. Volta aqui para baixo, vamos eliminar o parêntese. Então, eu repito, 36, o 3, o sinal negativo.
Tirei o parêntese, menos 5 mais 1. Desce de novo. Agora vamos eliminar o colchete. Repete, o 36 mais 3. Esse sinal de menos, aqui na frente do colchete, vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro dele. Então, o menos 5 fica mais 5. O mais 1 fica menos 1. Somei todo mundo que era positivo aqui, olha, 36 mais 3, 39, mais 5, 44. Repete o menos 1. 44 menos 1, 43. Tá bom? Então, aí foi bem basiquinho, né? Como é que se calcula a raiz quadrada. É só você lembrar, né, que se dentro da raiz o número for negativo, ele não tem raiz quadrada. E se ele for positivo, ele tem duas raízes, uma positiva e outra negativa. Lembre-se quais são os números que são quadrados perfeitos, porque somente eles têm raiz quadrada exata, tá bom? E aí, com relação às expressões numéricas, é só lembrar da regrinha. Primeiro, potências e raízes, depois, multiplicação ou divisão, e por último, adição e subtração. Veja que o conteúdo não é tão grande, não é tão diferente, mas você precisa tomar muito cuidado com os sinais, com as regrinhas. Então, tenham anotado no caderno de vocês todas essas regrinhas que foram faladas em todas as videoaulas, tá bom? Para que você consiga resolver as expressões. Porque se você não sabe como é que faz quando vai somar dois números inteiros, se você não sabe como é que faz quando você vai multiplicar ou dividir números inteiros, você não vai conseguir resolver uma expressão numérica, tá bom? Então, só para revisar para os preguiçosos que não vão querer olhar os outros vídeos, tá bom? De novo, se você tiver adicionando números inteiros, adição algébrica, tá, gente? E aí você está fazendo uma adição algébrica de números inteiros. Se esses números tiverem o mesmo sinal, você conserva o sinal e soma. Se esses números tiverem sinais diferentes, você vê qual é o maior número e repete o sinal dele. E faz uma subtração, tá? Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai, tá? Isso quando for adição algébrica, adição e subtração. Quando for multiplicação ou divisão, mais fácil. Se os sinais forem iguais, resultado positivo. Se os sinais forem diferentes, resultado negativo, tá? Sempre que você estiver multiplicando ou dividindo números inteiros. E com relação à potência, que a gente viu na aula passada, se a base for positiva, o resultado é sempre positivo. Se o expoente for par, o resultado também é sempre positivo. Se o expoente for um número ímpar, você vai colocar no resultado o mesmo sinal da base, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Beijo, Deus os guarde.